Fala, meus queridos, que alegria em receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. E antes de mais nada, já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar o máximo possível de pessoas para que possamos alcançar mais vidas através desse podcast. Juntamente comigo está aqui meu parceiro Guilherme. Fala, Gui. E aí, mano, satisfação mais uma vez poder estar aqui. Uma bênção, né? Aquilo que a gente está construindo aqui através desse podcast. E esperamos que seja um momento muito proveitoso. E hoje temos ele, né? Ah, ele que é pastor, ele que é pai, ele que é esposo, daqui uns dias sogro também. Ele, pastor Ivonei está juntamente conosco aí, pastor. Paz, Senhor queridos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Esse espaço aqui foi produzido, né, para alcançar vidas e para edificar pessoas através da palavra de Deus. É isso aí. O pastor Ivonei que foi uma das pessoas que nos ajudaram, Com certeza, a pintar aí a parede. Pode ver aí, o pastor Lezé liberou para nós pintado. pintar de preto, ele liberou. E o pastor Ivonei estava no dia do plantão, quando nós começamos esse projeto, e ele tem nos ajudado, tem nos dando palavras de positividade, né? Para que esse podcast venha a crescer mais e mais. E o pastor Ivonei é um homem que está aí cuidando de uma das nossas congregações aqui na cidade de Concórdia, né? Congregação do Planalto, já fazem 2 anos? 1 ano e 8 meses e alguns dias. Quase 2 anos. Quase 2 anos, estamos indo para os 2 anos. O pastor Ivonei ele é bem detalhista das coisas. Muito detalhista. Quantas horas passou já? Então, o pastor Ivonei é uma bênção de Deus. Está lá naquela congregação, Deus tem usado a vida dele muito lá, né? Nós que vamos de vez em quando pregar lá, é fácil pregar lá, né, Guilherme? Meu, é muito bom, assim, a gente é bem recebido, mas a presença mesmo, assim, é um ambiente diferenciado. E a prova disso é a presença arrastando o pessoal para aquele lugar, verdade, assim, é muito nítido, assim, sabe? O pastor Ivonei sempre fala que ganharam 98 pessoas, 104 almas. 104 Olha almas. Eu já fiquei no 98. Já ganhou mais, Atrasado né? já. De uma semana para outra já muda. 104 almas para Jesus. Mas hoje ele está aqui para falar sobre outro assunto, porque senão vai longe aqui. Vai. Ó, episódios com o pastor Ivonei dá para gravar abaixo uns 10 aí, sobre determinados assuntos, né? Mas nós vamos falar hoje sobre o princípio da honra, algo que o pastor Ivonei tem andado aí pelo nosso estado, Santa Catarina, falando sobre isso e muitos testemunhos, né? Ele vai falar daqui a pouco vários testemunhos que ele tem sobre esse princípio da honra. E antes de mais nada, se fale um pouquinho sobre você, pastor Ivonei. Então, né? Eu já falaram muito sobre mim aqui, mas eu sou o único pastor nascido em Concórdia, ordenado pela Assembleia de Deus, o único pastor até hoje, né? Deus pode gerar outro amanhã. Sim. Mas estamos indo no Planalto, né? Eu, minha família, minha esposa, minha filha, meu futuro genro. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, ser um avô daqueles, né? Tudo a seu tempo. Tá profetizando. Né? Aí, Cris. Até quantos, né? Então já tem até quantos, né? Deus já adiantou muita coisa para nós, mas feliz por tudo Deus estar fazendo conosco e principalmente pelo Planalto. O Planalto é um ambiente assim que eu nunca imaginei estar. Um lugar simples, né? Eu sempre digo para quem me ouve falar sobre o Planalto, eu digo, vem e vê. Que eu estou falando é verdade. O Planalto é um lugar muito abençoado, como são 104 almas em 1 ano e 8 meses. Além dos milagres, são extraordinários, né? Muita coisa, não vou entrar nesse mérito, a gente fala em outro momento sobre milagres e dons espirituais, porque é outro, mas eu sou resultado de um projeto de Deus, eu creio muito nisso, né? Para quem está nos assistindo, para quem nem acha que a gente está aqui por acaso, eu sempre falei uma frase muito clara, né? Você é resultado de um plano de Deus. E o plano de Deus, ele pega pessoas que não são para confundir as que são. Eu sempre falo sobre isso quando eu prego, né? Eu estou na partida de baixo. Aquelas coisas vis, desprezíveis que não são, que são da prescrição, né? Tenho um retardo, né? um atrapalho tremendo, que eu não gravo informação, tem uma área do cérebro minha que não tem conexão com o restante, então não gravo informação, não gravo lugar, me perco com facilidade, mas eu sou prova viva de que Deus escolhe quem quer para fazer o que quer, né? E estamos aí nesses 4, 5 anos de itinerância, agora pastoreando de novo, e Deus tem nos abençoado com essa palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da honra, que se você estiver assistindo aí, vai mudar a tua vida se você quiser praticá-la também. Então, pastor, a primeira pergunta que nós queremos fazer para o senhor é o que significa de forma prática? Porque o nosso objetivo do podcast são palavras práticas e rápidas, né? Então, o que significa de forma prática honrar a Deus
com os nossos recursos. É interessante, né? Porque eu vou tentar ser bem breve. É que a minha filha diz assim, pai, eu só quero saber se é para a direita ou para a esquerda, né? Eu tenho que dizer, a direita, hoje a minha direita é bíblico, né? A esquerda não é. Mas até mesmo que Paulo estava para a esquerda e foi levar para onde ele tinha direita. Né? Então, mas deixa quieto, não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O princípio da honra é um princípio bíblico. Princípios são verdades que Deus estabeleceu e que não podem ser removidas. Né? Tem inclusive o livro que eu estou escrevendo agora, ele começa assim, princípios são bases que Deus estabeleceu, e o texto vai ser categórico, não remova os marcos antigos que teus pais colocaram, ou seja, marcos Deus, e se Deus estabeleceu, não podem ser removidos. E o princípio da honra está baseado nisso, um princípio que Deus estabeleceu que não pode ser removido do lugar. Quando falamos de honrar a Deus em todas as coisas, com o que nós temos, precisa basear na Bíblia, né? Tudo que eu falo baseado na Bíblia. Provérbios 13, 9 e 10 vai dizer isso. Faz uma promessa, mas que diz que versículo 10 diz que os nossos celeiros vão ser cheios e os nossos lagares vão transbordar. É 2 bênçãos. Só que para viver isso tem sempre uma ação humana. Sempre vai ter uma ação humana. É um dar e receber. Se nós não fizermos, Deus não vai fazer. Deus não tem necessidade de fazer nada. Ele faz exatamente porque uma ação humana gera isso. É a ação humana, a reação divina. E a Bíblia diz para nós honrarmos a Deus com os nossos bens e com a primeira parte de todos os ganhos. Está lá Provérbios 3 e 9. Quando fala sobre isso, a palavra honra fala dar o peso que essa pessoa possui de importância. Quando diz honra no hebraico, kabed, significa dar o peso exato, ou seja, dar o grau de importância que essa pessoa possui. Se entrasse o pastor presente aqui agora, se eu gosto de falar sobre isso, nós íamos passar, quem sabe, o microfone para ele, porque ele é a pessoa mais honrada numa questão hierárquica do nosso meio. Então, honrar o Senhor com nossos bens é, primeiramente, entender que tudo que nós possuímos precisa ser de Deus. Eu acho legal sempre quando o senhor fala sobre o bolo. O exemplo do bolo é o exemplo mais top mais claro. Que tem. Mais claro que tem. Você tem um bolo, a primeira fatia você vai dar para a pessoa que você quer honrar. Exatamente. O restante... resto. Ninguém mais presta atenção. Sim, é verdade. De quem você vai dar o outro pedaço. Todo mundo presta atenção só no primeiro pedaço. A primeira é aquela questão, se você tem esse exemplo do bolo, eu sempre falo que é a forma mais didática de você entender. Um bolo de 2 quilos, 10% do bolo é 200 gramas. Então, quer dizer, se você tirar 200 gramas de uma fatia, é um valor efêmero comparado ao adolescente. Então, você vai tirar uma fatia só de 200 gramas. Vai sobrar 1,8 kg. A diferença é que após a primeira fatia ser tirada, tudo que fica é resto. Tira uma fatia, resta 1,8 kg. Vai restar. E numa festa de aniversário, você pode lá acompanhar uma festa de aniversário. Se você vai na festa Concórdia, no aniversário de Concórdia, eu faço isso. Você lá o prefeito, né, com uma fatia representando 90 anos de cidade, eu acho que é isso. Sim. Uma fatiazinha pequena. E ele tira foto, tudo após a primeira fatia, e aí dá para alguém importante a primeira fatia, depois eles rompem o cordão lá, o pessoal arranca bolo para dentro da sacola. E não é só aqui, eu vim em São Paulo mesmo, é incrível, verdade, gente. O pessoal parece que, assim, com a mesa em cima, a mesa, parece que nunca viu o bolo na frente. Mas essa questão do bolo depois da primeira fatia, todo o restante ele perde o grau de importância. O sabor é o mesmo, né? A cobertura é o mesmo, vai saciar a fome do mesmo jeito. A diferença é que a primeira fatia ela tem a honra de ser entregue para a pessoa mais importante da festa. Depois da primeira fatia, automaticamente as pessoas vão distribuindo aleatoriamente. Porque não tem mais uma ordem, porque a ordem está na primeira fatia. Então, por isso que fala sobre honrar a Deus com a primeira parte, o texto categórico, primeira parte de todos os teus ganhos. Pois depois da primeira parte, o que fica é resto. E o resto é teu. A partir do momento que você entende que a primeira parte não é tua. É uma coisa legal. O pastor mencionou recentemente na conferência aqui na sede. Quem estava no domingo e na quinta é a mesma conferência, mas duas palavras totalmente diferente, assim, sabe? Eu fui ministrado nas duas, assim, mas algo que o pastor falou que me chamou muita atenção foi que sim, existe essa parte da honra na parte finanças, né? Mas o pastor trouxe um cenário da pessoa que ela de fato honra a Deus com a sua vida, com o melhor de si, que é a melhor parte de fato honrar a Deus com a sua pessoa. O que é o Guilherme? Ele é uma pessoa que honra a Deus. O Júnior, ele é uma pessoa que honra a Deus. As finanças é o termo que a gente traz porque de fato é o que mais impacta pro cristão. Isso que é o que eu acredito que as pessoas têm mais dificuldade em lidar. Até porque a palavra fala muito sobre finanças, né? A Bíblia. Sim. Fala mais sobre finanças do que salvação, né? Sim. Pra ter ideia, eu falo sobre isso, esse confronto, né? É muito importante porque a Bíblia fala dos teus bens, ou seja, tudo que você possui honra a Deus. E primeiramente é isso, honrar porque onde está o teu tesouro vai estar o teu coração. Exato. Agora a segunda parte fala sobre finanças, né? Literalmente sobre finanças. A parte seguinte do verso 9 de Provérbios 3 vai dizer claramente. Agora, quando você olha para a questão
de que você tem, de que tudo que você tem vai honrar a Deus, ou seja, tudo que eu possuir vai honrar a Deus, né? Eu não tenho, então, se eu tiver um carro, né? Se eu tiver um carro, eu vou honrar a Deus. Isso Agora, na prática. Eu tenho um carro, eu vou honrar a Deus. Vou honrar a Deus no meu carro. Meu eu carro tenho não um vai... celular, eu vou honrar o Senhor com o meu celular. Agora, só que você não vai, aquilo que tu falaste agora, né? Se você olhar na Bíblia sobre fé e oração, e eu sempre falo que fé e oração é extremamente importante, há pelo menos 500 citações, depende da tradução, 500 citações. Mas sobre finanças, sobre bens, sobre dinheiro, há pelo menos umas 1.350 citações. Dá quase 5 por 1. Por quê? Porque se é uma coisa que mexe com a nossa fé e a nossa oração, sempre falo sobre isso, é dinheiro. Dinheiro. Verdade. E o crente, gente, vamos falar a verdade, o cristão, ele vem para a igreja, ele perde muita coisa do mundo. Uma pessoa famosa vem para o evangelho, automaticamente ele perde seguidor, ele perde show, ele perde contrato, ele perde um monte de coisa. Porque não tem mais isso aqui no evangelho, porque ele vai ter que abrir mão. Se você quer ver o evangelho genuíno, não é esse evangelho meia boca que se vive por aí fora. No evangelho genuíno, ele vai ter que abrir mão disso. Uma pessoa que vive uma vida lá fora, um empresário, que ele quer ser um cristão verdadeiro, ele vai ter que abrir mão de alguns contratos que vão afastar ele para longe de Cristo. Então, isso é automático. Então, ele vem para a igreja com uma questão financeira abalada e que ele encontra em Cristo não é a solução dos seus problemas, mas que ele pode sim servir a Deus e ter uma vida financeira abençoada. É verdade. E uma coisa assim que me chama muita atenção quando a gente entra nesse cenário em si é que as pessoas têm um pensamento errado, né? Que o cristão em si, ele precisa ser uma pessoa humilde. Mas humilde, a forma de levar a vida, a forma de ser, sim, precisa. Mas as pessoas levam essa parte da humildade para um fato de que o cristão ele não pode prosperar. Cara, tá tudo bem você ser uma pessoa próspera, desde que você honre a Deus, então, com aquilo, sabe? E as pessoas, elas muitas vezes se acomodam na vida. É uma coisa que me chama muita atenção, porque às vezes assim, não, mas eu sou cristão, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Cara, não posso ter, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Muito pelo contrário, se existe, a gente pode sim desfrutar disso, porque foi Deus que criou, mas eu tô honrando a Deus, então aquilo que Deus tem me dado, na verdade, assim, nada é meu, né? Eu só devolvo de fato, né? O errado é uma frase antiga que diz que eu inclusive na administração também, é que nunca dá tempo de falar sobre tudo, né? O foco sempre é o miolo, a gente acrescenta alguma coisa, mas é muita coisa junto. Mas o errado não é eu ter dinheiro, o errado é o dinheiro me ter. Exato. Se o meu coração estiver naquilo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todas as coisas. Exatamente, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro não é a raiz. O dinheiro é um bem que Deus me dá para que eu sirva a Ele com isso. É categórico. Deus deu bens a Israel quando saiu do Egito. Deus deu bens a Israel. Israel saqueou o Egito quando saiu de lá. Panelas de ouro, bens. As pessoas davam para Israel sair. Para quê? Para que no deserto pudesse construir o tabernáculo. Eles fizeram um bezerro de ouro. Né? Então a gente vai guerrear, depois guerrear para poder construir. Mas eles saíram de lá para construir. A primeira coisa que fizeram, então, o que mostrou é que aquele negócio, Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então Israel estava com o seu coração nos bens. Deus deu para eles servirem ao Senhor. Deus daria muito mais, como posteriormente Deus deu. As pessoas não entendem esse princípio, né? Se você honrar a Ele, então Deus vai te dar. É algo. Se o teu coração estiver naquilo, você vai prosperar e nem vai ligar para o que você possui. Porque se Deus tiver você, Deus te possuir, você nem vai dar muito ênfase para o que você possui. É uma coisa natural. É verdade. Natural. Então, nessa caminhada toda que o senhor está tendo aí agora, nessa itinerância, quando que deu o estralo? Olha, nessa palavra do princípio da honra. Faz quase um ano atrás. Eu creio que um ano já. É que eu não tenho noção de Porque, tempo. na verdade, o senhor começou a praticar isso. Sim. E quando o senhor viu o resultado na sua vida, o senhor começou a ministrar isso pelas igrejas. Mas quando que isso veio até atualmente, quando Deus falou contigo sobre isso? Senhor não pega sobre é pra ficar do cabelo e do óculos. Né? Nem cabelo não tem, você usa óculos. Aí, então... Mas eu estava... foi mais de um ano já. Foi mais de um ano, porque faz um ano e 8 meses no Planalto, então foi mais de um ano. É que eu não tenho noção de tempo. Eu perco facilidade. Faz 2 semanas, na verdade, faz 3, 4 meses já. Então nem gosto de detalhar tempo por causa disso. A Fábio, você me corrige. A questão, eu estava voltando uma viagem, um congresso de jovens, não lembro aonde, se eu lembrasse demais, mas não lembro. Eu vinha voltando à noite e eu ouvi uma ministração, o Luciano Subirá, inclusive, que ele falava algo sobre, nada a ver com a mensagem, ele falou algo, e quando ele citou Provérbios 3:9, isso me abriu a mente, eu não consegui mais descansar sobre isso. Fui para casa, eu fiquei 2 semanas confrontando esse texto, porque na hora em que me deu isso, me abriu minha mente concernente ao princípio da honra. Eu disse, não, peraí, se é verdade isso aqui, porque honra, ele falava muito sobre honra, mas esse lado que abriu para mim na minha mente, que abriu de praticar isso, de ministrar sobre isso, veio muito naquelas 2 semanas, que eu tenho que confrontar e provar que não estava, se estivesse certo, tudo que eu aprendi
sobre questão de dízimos, ele estava errado. Porque eu aprendi, tipo assim, eu sempre fui dizimista. Mas a questão de você cumprir um protocolo, porque eu tenho que fazer, porque eu disse, não, está errado. Mas se eu estiver errado, então a ferramenta a ser movida é muito maior que eu somente. Então é tudo que eu prego sobre isso. E eu pratiquei na minha vida. E eu pratiquei na minha vida, comecei a fazer isso. Quando tudo que entrava na minha mão, automaticamente tudo, se fosse R$1 a 10 centavos, era uma coisa natural. Tanto que hoje é uma coisa extremamente natural lá em casa. Eu acho legal, engraçado, quando ele conta sobre o cara do posto. Do posto. Nossa, conta essa história, que é sensacional. Porque eu prego com tanta certeza e convicção, e são 177 testemunhos até hoje, né? 177 testemunhos, fora aqueles que eu não recebi ainda. Mas o que eu falo com tanta convicção? Porque eu vivo isso aqui. Eu estava numa cidade pregando, saí de lá e eu recebi uma oferta, normal, os pastores dão uma oferta, não cobro, mas deu uma oferta no envelope, e eu havia vendido camisetas e livros e tal, e eu vendi pelo Pix, esse meu Pix. Então eu parei no posto para abastecer, e quando eu parei no posto para abastecer, eu me lembrei que eu não havia devolvido a minha primícia, ou seja, a primeira parte, os 10% de tudo que eu havia ganhado no lá. caso, antes de abastecer... Sim, antes de abastecer. Porque se eu tivesse... O que acontece? Pastor, digamos que eu tenha ganhado R$500 lá no envelope, né? E que eu tenha ganhado mais um valor irrisório lá dentro no Pix. Se eu pagasse o combustível com o valor que eu ganhei, que era o que eu ia fazer, sem primeiro devolver minha primícia, que é o 10% de tudo que eu havia recebido no envelope e no Pix, eu ia dar sobra para o Senhor. Porque esse é o princípio da honra. Porque, mas tanto faz, mas depois eu ia cumprir um protocolo que Abel e Caim fizeram. Caim fez o protocolo. Ao cabo de dias, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, ele faz ao cabo de dias. Ele colheu a sua colheita, foi lá e devolveu, cumpriu um protocolo. Mas a Bíblia diz que fez ao cabo de dias, depois de gastar. Abel fez o que? Primeiro. Ele vai lá, sacrifica o primeiro cria das ovelhas, e isso é a diferença de você honrar. Quando você cumpre o protocolo, você é até um dizimista fiel, mas cumpre o protocolo. Você não tem acesso à bênção. Enquanto você não ouviu essa palavra, você tem, porque você está debaixo da ignorância. Depois você ouviu, e tem muita gente não pensa que depois você ouviu a palavra, se você, Isaías 1:20 vai dizer, se vocês não ouvirem, não obedecerem, então a espada vai consumir vocês. Ou seja, se vocês não quiserem, vocês vivem, mas se vocês não quiserem, vocês vivem, senão vocês vão estar dispostos à espada. E lá no posto, o que aconteceu? O cara chegou lá para mim, e eu fui pagar o combustível. Quando eu fui pagar o combustível, eu lembrei-me que eu não tinha devolvido a primícia ainda. Então, enquanto ele foi abastecer, eu peguei os R$100 do envelope e abri o aplicativo do banco rapidinho para somar quanto eu tinha no envelope, quanto tinha no aplicativo. E nisso, o aplicativo da Caixa Econômica, não demora uma eternidade para abrir. Quando abriu, ele chegou. E eu dei os R$100 para ele. Mas enquanto eu dei os R$100 para ele, eu fiquei segurando na outra ponta ali. Eu não soltei, porque se eu soltasse, eu tinha pago. Enquanto eu não tinha solto, não tinha pago. Muito bom. E eu aqui com o celular, ele com o celular, ele olhando para mim assim, pensou de repente eu fosse embora, sei lá o quê. Eu com 100, e ele firmou os R$100 também, vai rasgar a nota. Foi questão de segundos, mas assim, ele ficou segurando e segurando lá. E eu aqui, tá? Quando eu enviei a minha primícia, que era os 10% do que eu havia recebido em espécie, e no Pix, enviei minha primícia, soltei os R$100. E fui embora. Porque se eu pagasse depois, eu cumpriria o protocolo. Mas eu não estaria vivendo a primícia. E para mim, que ensino, mais de nunca deve ser uma vivência. Porque se nós pregarmos o que a gente não vive, ou deixarmos de viver o que a gente prega, a nossa pregação pública é muito vazia. E talvez por isso seja um dos fatos de que tenha tanto testemunho. Porque é uma coisa que eu estou vivendo na íntegra, em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Perfeito. E é algo que eu particularmente pude aprender bastante, assim, eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu sou uma pessoa que faço a contribuição, dízimo, mas não da forma certa. Eu fazia até então de uma forma que não era a forma certa, sabe? E depois a gente vai refletindo, vai vendo assim, e fala, cara, simples, eu vou fazer igual, então por que não fazer certo, entende? É mais nesse sentido, assim, que quando eu parei assim, eu falei, poxa vida, cara, isso... Que é uma coisa, é um detalhe, então, porque o evangelho de detalhes, veja bem, é Jesus que morre na cruz. A Bíblia é muito detalhista. Então, é muito claro, se você não quiser, você não é obrigado a nada. Eu sempre falo sobre isso, eu começo sobre isso. Você não é obrigado a fazer nada do que eu vou ministrar aqui. Mas se você quiser viver esta bênção, então não tem jeito, você tem que viver isso aqui. Se você quiser viver primícia, você vai ter que cumprir primícia. Se quiser ver princípio, você vai ter que cumprir princípio. Não, com Deus não há, vou dar um jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho com Deus. É isso que você falaste agora. Veio um casal numa cidade em que a professora, vou contar um testemunho rapidinho, mas um deles, né? A professora, o casal de líderes jovens, me pararam na saída da igreja. Pastor, o senhor esteve aqui numa segunda-feira à noite pregando para nós, fazia 1 mês e meio. Uma segunda-feira à noite o senhor esteve pregando para nós aqui sobre isso, e naquela noite nós colocamos um propósito no nosso coração. A esposa dele era professora do Estado, e ela recebeu ela se afastou para ganhar neném, e o Estado não pagou para ela o auxílio maternidade. Ela ficou quase 2 anos, o menino tem quase 2 anos ela não recebeu o auxílio maternidade.
Estava travado. Ia entrar na justiça naquela semana, e aí na segunda-feira foi na conferência. Ouviu a palavra na segunda-feira à noite, na terça, e fez o propósito. Nós vamos honrar a Deus com tudo. Nós já somos dizimistas. O que a gente vai fazer? A gente só vai fazer primeiro para o Senhor, a partir de hoje. Fazia a coisa certa. Só uma coisa, ela fez o propósito na segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, o dinheiro está na conta. O e-mail da Secretaria de Educação, dizendo que na terça-feira está na conta. Aí, sabe o que é isso aqui? A gente não deve fazer pelos benefícios. É o que eu vi no final de semana, pessoas chorando, vieram falar para mim, pastor, nós estávamos servindo a Deus da forma errada. A partir de hoje, nós queremos honrar a Deus com tudo primeiro. Não é pelo que Deus vai nos dar, é pelo que já tem feito por nós. Sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Abre a mente mesmo, né? O legal é que a gente está aqui, participou da conferência, agora a gente está conversando com o pastor, a gente sabia disso, né? A gente pegou esse aprendizado. Mas é aquilo que o pastor falou, né? Tem gente que está assistindo que agora que já sabe, então... Agora... É uma chave de virada para a tua vida. Você está assistindo, é uma chave de virada. Se você quiser fazer isso, não é obrigado a nada. Sim. Mas se você quiser virar uma vida extraordinária no espiritual e no financeiro também, porque a bênção é espiritual, mas a dádiva que nós recebemos, a obediência espiritual, mas a dádiva que nós recebemos, a bênção é financeira. E é financeira sim, porque vai interferir em toda a tua vida, mas o financeiro é algo espetacular. Então, se você fizer isso, passou mais fácil de tudo que é na tua mão. De tudo. Então, um rapaz ganhou uma casa de uma premissa de R$13,80 que ele devolveu. Tinha R$38 na conta, foi lá e devolveu a primeira premissa, R$13,80, né? 10%. E na mesma semana, na sexta-feira, ele foi chamado no banco, hoje está morando na casa dele já fazem 10 meses já. 10 meses. Né? Tem muito testemunho. Tem muito testemunho. O pastor Ivonei nem tinha ministrado isso aqui na nossa igreja ainda, né? Na sede, que ele já ministrou em quase todas as congregações, né? Mas ele sempre nas construções, que eu estava junto com ele comentava alguma coisa. E teve um dia que eu recebi um Pix, lembra, pastor? Sim. De 20 e poucos centavos, mano. Eu fui lá e dei o dízimo. Falei, pastor, ó, peguei a tua palavra e agora eu vou dizimar. Esses 28 centavos. Cara, mas isso é honra, né? É honra. Não é o valor, né? Não, é a honra. Não, porque o valor é que as pessoas pensam muito que nós, seres humanos, a gente faz o quê? A gente pensa muito naquilo que é monetário. Então, tem gente que vai fazer assim, eu vou, no final do mês, eu vou juntando porque dá um valor maior, mas como se fosse alguma diferença. Sabe, agora, a honra é o quê? Não, a honra está lá em Marcos capítulo 14, versículo 47, não me falha a memória, 47. Quando aquela mulher pobre, Jesus está olhando a Bíblia, que ele observava como as pessoas lançavam suas ofertas no gasofilácio. Perceba, não é quanto, é como. E viu uma viúva que deu 2 moedas. Essas 2 moedas, se for fazer a conta, e foi feita a conta em 2008, o tempo que o tesoureiro levou para recolher as moedas, para dar entrada no livro caixa, para armazenar no cofre, equivalia pelo tempo de trabalho, pelo que era pago no dia de trabalho dele, equivaleria a 27 centavos. A 29 centavos, perdão. Essas 2 moedas somadas, que eram 2 quadrantes, somadas equivaleriam a 27 centavos. Ou seja, o templo teria um prejuízo de 2 centavos ainda pelo fato dele arrecadar aquilo. Jesus disse que ela foi o que mais deu. Porque ela faz o que ela faz com honra. Ela pega tudo que tem e oferta ao Senhor. Então, e Jesus está observando como faziam as ofertas. Não é o quanto davam, o que vem dar, né? O quanto ofertavam, o que vem dar, você dá uma coisa que é tua. O quanto estavam ofertando, não, ele diz como estavam. Porque mais vale a intenção do coração, porque a intenção do coração vai gerar o resultado final. Você pratica e executa uma coisa que já está no teu coração. Perfeito. Pastor, uma coisa que é interessante a gente perguntar também é que, por exemplo, assim, a Bíblia ela é muito clara referente a essa questão da honra e sim, precisa ser estudada, as pessoas precisam buscar esse conhecimento de fato, mas por que eu ia dizer, por que o senhor, né? Mas por que o pastor acredita que as pessoas elas têm a dificuldade de entender isso? Por exemplo, a Bíblia ela é clara, ela trabalha tanto no Antigo quanto no Novo Testamento essa questão da importância, mas por que o cristão, de modo geral, vamos talvez generalizar, né? Por que ele é tão ignorante talvez com isso? Será que é por falta de conhecimento ou é pelo simples fato de mexer no bolso? De mexer com algo que a pessoa acredita que vai estar faltando em algum momento ou algo nesse sentido? Eu penso o seguinte, eu acho que tem tudo um pouco que vocês falaram aí, mas para mim, o homem, quando o homem, isso está muito ligado ao pecado original. Quando o homem pecou, o homem fez filho da desobediência. Paulo vai falar em Efésios, né, os Efésios, que nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, né? E filhos da desobediência, ou seja, quando Adão e Eva pecam, eles desobedecem, quebram o princípio de obediência. E tudo na Bíblia, exceto o amor de Deus, que é incondicional,
Todo o restante é condicional. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que seja incondicional, a não ser o amor de Deus. E detalhe, Jesus nunca disse que nos amou. Jesus nunca disse eu amo vocês. Não tem nenhuma palavra. Jesus não fala com palavras, Jesus fala com atos. Quando ele abre os braços, ele mostra o amor. Então, vai dizer que Deus amou. Entende? E aí a grande questão, que a gente vai olhar ali, tudo que existe na Bíblia é condicional. Então, o amor de Deus é incondicional. Fora o amor de Deus, tudo é condicional. Pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, vai encontrar. Buscar em mesa e me acharei. Sempre cito isso. Ou seja, uma ação humana. Então, a desobediência é o grande problema. Por que nós estamos num mundo onde todo mundo quer mandar? Ninguém quer ser mandado. Enquanto coloca uma regra clássica, simples. Se você obedecer, você vai ser abençoado. As pessoas dizem, não, cara, não quero obedecer. É muito difícil obedecer. É melhor mandar. Eu falo muito sobre isso quando eu estou falando sobre esse princípio, que nós acreditamos em pessoas que de 4 em 4 anos mentem pra gente, nós sabemos que está mentindo, nós sabemos que está mentindo e nós acreditamos. Mas temos dificuldade para acreditar na palavra de Deus. Nós cremos que ali, a Bíblia diz que Jesus batiza o Espírito Santo, Jesus batiza. Nós cremos que Jesus cura. Eu tive uma experiência no final de semana de cura tremenda, tá, meu menino que as pernas para baixo atrofiadas, né, e nunca movimentou, e eu pus a mão e movimentou, mexeu assim, foi nem tô falando sobre isso, nem porque eu tô ainda eu digerindo. Falo, não, eu tô assim, eu contei, eu acho que o pastor presente só de tanta, agora todo mundo vai saber, né, mas enfim, mas a Bíblia fala sobre os milagres, a Bíblia fala sobre tudo e nós acreditamos, mas quando fala em questão de obediência, no que diz respeito a dinheiro, porque foi criada uma ideia no passado, infelizmente algumas pessoas foram mal interpretadas ou fizeram mau uso da palavra, enganaram e até tiraram dinheiro. Isso não é segredo nenhum. E daí, por causa disso, algumas pessoas têm uma trava quando falou dinheiro na igreja, e o diabo conseguiu instaurar isso na mente da pessoa, porque é a forma que Deus usa para abençoar, é o que você tem. Se você olhar lá para a viúva de Serepta, ela vai servir, 1 Reis 17, se não me falha a memória, ela vai servir uma refeição para Elias. Uma refeição só para o profeta. Uma só. Ele vai dizer assim, olha, pede um pedaço de bolo para mim. Ela diz, não, só temos aí um pouquinho de farinha e azeite, e eu vou juntar uns gravetos e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. A sentença de morte, 3 anos e meio de seca, sentença de morte. Ele diz, não, vai, faz como tu disseste, mas faz primeiro para mim um pequeno. Primeiro para mim. O profeta representa a pessoa de Deus naquele momento. Primeiro para mim, um pequeno. Depois vai e faz, que eu vou dizer para ti, conforme a palavra de Deus, enquanto não chover, não vai acabar a farinha nem o azeite. É uma conta básica aqui. 3 refeições por dia, 360 dias por ano, porque o ano judaico é 360, 2 pessoas. Ela serve uma refeição para o profeta, Deus serve depois 6.480 refeições. Por que é isso aqui? Ela honra com a primeira parte. Então, e já na hora já acontece o milagre, porque ela disse que só tinha comida para 2. Eles vai lá e faz primeiro para mim. Já se transforma em 3 na hora. Já. Mas se ela não obedece, ia morrer de fome. Percebe? Mas esse detalhe de obedecer, mas eu só tenho para mim. Cara, se você não obedecer, você nunca vai ter para além disso. Caraca, nós temos que encerrar aqui. Mas, pastor, fala um pouquinho aí sobre então a apostila aí que o senhor está fazendo aqui, aí. Acho que é só transitório, tá? Se você desejar também levar o senhor lá na igreja. Isso aí. A apostila, nós estamos, na verdade, era uma apostila, já descartei. Estou escrevendo agora. Ele fez a apostila e fiz a apostila, mas descartei porque é o seguinte, um vídeo eu gravei um dia 42 vezes, né? Eu gravei o mesmo vídeo 42 vezes e o videozinho tá no discipulado, inclusive, do Concorde. Foi mais que nós gravando o primeiro episódio. Era um vídeo de 2 minutos, 42 vezes. Mas eu sou muito crítico naquilo que eu faço, porque eu acho que tem que ser o melhor. Então agora estou escrevendo no livro. Parei de escrever no livro mesmo, está no 6º capítulo já, 7º capítulo já. Vivendo o Princípio da Honra, que é um livro que eu sei que vai impactar muitas vezes, vai ajudar muitas pessoas, né? E para quem desejar nos levar aí para ministrar, até outubro, né? Estamos com a agenda fechada, tem umas agendas já marcadas em dezembro e em novembro e dezembro. Então é mais... A partir de 2026. 2026, é mais fácil, 2026 em diante para poder... Qual que é o Instagram do senhor lá? PR Ivonei da Silva. Tem 2 lá, mas um tá abandonado, tá obsoleto. Mas é PR Ivonei da Silva, né? Segue lá e pode chamar. Pastor, não cobra pregar, né? Não cobra pregar. Eu peço despesa de combustível e hospedagem só. Porém, aquele que abençoa, abençoado será, né? Se você me abençoar, é forte. À medida que você me abençoa, pode certeza. Você me abençoe, né? Deixa eu te usar aí para me abençoar. Legal. E o pastor no livro, né? Claro, quem quiser saber, depois que leia, né? Mas algo que
vai conter assim, mais experiências particulares, dicas, testemunhos? Vai ter testemunhos, mas o foco até nós temos no 7º capítulo é só a Bíblia. Puramente, eu até penso em quero colocar alguns testemunhos posteriores, né? Porque é muito testemunho. Se eu colocar todos, a ideia era colocar, mas não tem condições, né, de colocar muito testemunho. Graças a Deus, e à medida que vai saindo mais, eu vou deixar muita coisa para trás. Sim, exato. Mas ali é puramente Bíblia. Até agora nós estamos ainda no 7º capítulo. Eu estou agora começando a falar sobre Caim e Abel. Então é muita coisa. Bíblia mesmo. Bíblia, e não é só aqui o livro, eu não estou abordando só a questão do princípio de honra enquanto finanças. Eu estou abordando também vida, honrar a Deus, honrar aos pais, tudo junto. Mas o foco é esse para quem desejar adquirir. Eu creio que até dezembro a gente consegue fazer e lançar aí. Tem uma editora já que está orçando já. Legal, vai dar certo. Legal, que bom. Muito bom aprender sobre honra. Que tempo de mesa, né? Sobre essa parte também, que é importante, né? A parte das finanças. Uma coisa, toda vez que alguém fala de honra, eu lembro de algo que pode parecer engraçado. Mas quando o pastor Eliezer não está aqui na igreja, ninguém senta na cadeira dele. Isso questão de honra. Sabe, ele não está ali, ele pode não estar. É algo que eu já percebi, assim. E daí eu estava comentando em casa esses dias, né? Toda vez que alguém menciona a palavra honra perto de mim, eu lembro desse episódio, cara, para trazer a importância, assim, sabe? E eu acredito que deu para pegar bastante coisa, assim, pastor, no sentido prático mesmo, né? Sobre a gente não quer fazer algo, né? Um propósito que a gente tem de vir aqui e falar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, igual o pastor mesmo mencionou, ó. O que eu vivo e o que tá saindo testemunhos é isso aqui. Sim. Mas você faz se você quiser. Mas eu sou prova viva que funciona. Então isso que é o legal, isso que a gente quer trazer pro podcast. E ninguém melhor do que o... Novo jeito de dizer, ninguém melhor que o senhor, né? Acho que eu esqueço aqui também. Tá saindo uma plataforma nossa. Tem o meu futuro engenheiro tá fazendo, né? Ele mexe com essa área digital aí, tá na plataforma. Estilo Academia dos Pregadores, até tu me deste uma ideia um dia e amadureceu. Legal. Vai sair com várias imersões bíblicas aí. A gente tá trabalhando. Vamos pegar o contato do Giro, dá pra nós fazer o nosso também. Vai ficar bem legal, assim, vai fazer tá fazendo um negócio muito legal, assim, baseado na Academia dos Pregadores. E vai cursos rápidos e sobre textos de difícil interpretação, né? Vai ficar bem legal. Que legal. Principalmente sobre o princípio da honra, vai ter vários sobre o princípio da honra. Benção. Então tá, gente, muito obrigado por esse tempo que vocês passaram aqui conosco. Creio que vocês ficaram até o final, porque não tinha nem como, né, sair, porque era tudo assuntos de muita importância, né? E muito obrigado, pastor Ivonei, por esse tempo aí conosco. Obrigado, Guilherme. E você não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas. E até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.